Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje nessa quinta-feira abençoada, dia 4 de março de 2021, como o tempo tem passado rápido, hein? Nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho. Esse Santo Evangelho que está no capítulo 16 de Lucas, nos versículos 19 ao 31. Uma palavra forte, né? Gosto de dizer forte. Naquele tempo, disse Jesus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, e todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, evidentemente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos no seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás no tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça de virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu-lhe: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouviram a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão-se convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra é uma palavra que eu descrevo como forte, né? Desde criança, quando tinha menos entendimento que agora, quando eu estava ali nas missas de domingo e o padre falava dessa palavra, era uma palavra que me trazia reflexão, né, por muito tempo. Era uma das que mais tocavam o meu coração. Porque assim, o rico, ele foi para o tormento não porque ele era rico, mas porque ele ignorou o necessitado. Porque a palavra fala que estava muito claro que Lázaro desejava se alimentar, nem que se fosse das migalhas que estavam ali caindo da mesa do rico. E o rico em nenhum momento se compadeceu do sofrimento, da dor, das chagas abertas de Lázaro. Simplesmente ignorou Lázaro. E isso já nos diz muita coisa sobre como nós, na nossa posição, na nossa condição, precisamos ter compaixão daqueles que mais precisam, daqueles que estão necessitados. Porque assim, talvez eu e você não esteja no nível deste rico, mas talvez se comparar com outras pessoas
que passam por algumas necessidades, nós estamos em condições de ajudar. E não precisa ser uma ajuda material, pode ser uma oração, pode ser um tempo para ouvir as angústias que aquele coração possui. Santa Teresa tem uma frase que diz mais ou menos assim, né? Que nós precisamos sempre fazer o bem. Eu não lembro direito, mas assim, onde estivermos, o que formos fazer, precisamos o quê? Resplandecer esse bem, fazer o bem. E olha que interessante, quando ambos morrem, o rico, que é interessante que ele não tem nome, mas o pobre tem nome. O pobre se chama Lázaro. É como se esse rico ele fosse um indigente, né? Um desconhecido, né? Como se aos olhos de Deus ele fosse ignorado também, né? Mas Lázaro, desde o início, já tinha, né? Tinha esse nome. Olha que coisa que também me chama muita atenção nessa palavra. O pobre, necessitado, o indigente, tem nome e vai junto com Abraão, né? E vai para o céu e não vai para o tormento. O rico sem nome vai para o tormento. É outra coisa também que nos diz muito, né? Como no reino dos céus, esse necessitado, essa pedagogia do Senhor, esses olhos de Deus, como necessitado, flagelado, o que mais precisa é visto no céu, na passagem pela essa terra que a gente vive. Porque ninguém é eterno. Às vezes a gente vive pensando que é ser eterno, mas um dia todos nós, né, vamos morrer. Dói ouvir isso, nós ignoramos ouvir isso, mas isso é uma realidade. Nós vamos morrer um dia. E a vida que a gente leva vai nos dizer para onde nós iremos. E quantas oportunidades nós não temos de construir um céu, né? Aqui, nesse momento, né? Nesse plano de vida. Quantas oportunidades nós não perdemos, nós não aproveitamos para construir o nosso céu. Porque seguindo em frente não tem retorno. Nós temos os profetas, nós temos a Bíblia, nós temos os padres, nós temos os pregadores, nós temos tantas pessoas que nos alertam todos os dias, né? Diariamente, falando desse céu que é para nós, mas que nós precisamos tomar posse dele e sermos merecedores, no sentido de que fazer o bem sempre. Se nós ignorarmos isso, nós também seremos ignorados no reino dos céus. E o que nos resta? O tormento. Se às vezes um tormento que nós vivemos nessa terra pode ser inclusive, né, uma preparação, né, uma oportunidade de agradecer ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse tormento, eu te louvo e te agradeço por essas tempestades, te louvo e te agradeço por essas tribulações, porque eu sei que o que me aguarda é muito melhor que está no céu. Então é interessante oferecer também as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos medos, oferecer também essas nossas tribulações para que nosso coração seja transformado pelo amor de Deus, né? Para que nós busquemos de fato uma conversão verdadeira, real. E olha que oportunidade boa que a Quaresma nos traz, que é essa reflexão, né? É um pouco também desse autoconhecimento de como eu estou e como eu desejo estar, e o que eu preciso fazer para mudar. E aí, seguindo em frente, Lázaro, né, é visto ali com Abraão. E o que acontece? O rico pede, né, tem até uma coisa positiva, ele quer que seja avisado os seus irmãos, a sua família, para que não passe a mesma coisa que ele está passando, tamanha a dor dele. Ele pensou nos outros, só que pensou tarde. Já não tinha mais tempo. Não deixe ser tarde para você, meu irmão. Não deixe o tempo passar e você não aproveitar.
Foi o que aconteceu com o rico. E o que é mais surpreendente, que eu acho dessa palavra, é isso daqui. Tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Nosso Senhor Jesus. E até hoje algumas pessoas não estão convencidas de que, para chegarmos aos céus, precisamos crer, acreditar, precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Hoje, meio a essa pandemia, que faz mais de um ano e alguns dias, e mostra que o ser humano não aprendeu, porque isso começou há mais de um ano, foram tomadas algumas decisões, feitas algumas escolhas, e depois de um ano se repete algumas coisas lá de trás. Por quê? Porque não aprenderam. Isso diz um pouco sobre como a humanidade ela tem se comportado. E às vezes, se a gente não tiver coragem para seguir Jesus, nós vamos ser absorvidos por esse efeito manada, e se comportar como a humanidade, em sua maioria, tem se comportado. Convertei-vos e credes no Evangelho. Tenham todos um santo dia, um abençoado dia, e aproveitem o dia de hoje, a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.